As Sagradas Escrituras relatam que, após a ascensão de Enoque aos céus, a humanidade entrou em uma era de grande desordem e caos. A corrupção se espalhou por todo o gênero humano e o destino de todos ficou nas mãos de um único homem, Noé. Mas o que os dias de Noé têm a ver com os tempos em que estamos vivendo hoje? Para descobrir a relação entre esses dois períodos e compreender melhor essa fascinante história, assista a este vídeo até o final. Antes de começar, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo interessante como este. A Bíblia Sagrada descreve que, antes do grande dilúvio, a humanidade havia se corrompido profundamente. O amor havia se esfriado, e a maldade no coração do homem era evidente em toda a terra. As imaginações e os pensamentos humanos eram continuamente voltados para o mal. Diante dessa decadência moral, o grande Deus, Criador dos céus e da terra, lamentou ter criado o homem. As Escrituras Sagradas relatam que o coração de Deus se angustiou ao ver a impiedade do homem em sua presença. Em meio a essa profunda tristeza, Deus pronunciou severamente: "Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito." No entanto, havia um homem que encontrou graça aos olhos do Senhor: Noé. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. Mesmo cercado por uma sociedade corrupta, ele permaneceu irrepreensível e fiel a Deus. Enquanto todos ao seu redor praticavam o mal, Noé andava com Deus, sendo um exemplo de retidão para aquela geração. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, que também seriam parte essencial no plano divino para a preservação da humanidade e dos animais durante o dilúvio. A história de Noé revela não apenas a justiça divina, mas também a graça de Deus para com aqueles que o buscam, mesmo em tempos de grande perversidade. A história narra que, em um determinado dia, Noé recebeu uma palavra do Senhor. Deus, em sua onisciência e profundo amor, revelou a Noé que o fim da humanidade havia chegado devido à corrupção e pecado desenfreados. No entanto, o Criador, em sua misericórdia, instruiu Noé a construir uma arca, que serviria como refúgio e salvação. A arca seria a única oportunidade para aqueles que ouvissem e obedecessem à mensagem de Noé. Ele foi incumbido de alertar aquela geração perversa sobre o iminente julgamento de Deus, o dilúvio. Este grande cataclisma mundial seria o justo juízo divino sobre a humanidade por causa de seus pecados. Noé então pregou com fervor, oferecendo a chance de salvação para aqueles que se arrependessem e se humilhassem perante Deus, aceitando sua mensagem. A arca era a manifestação da graça de Deus, a única esperança de sobrevivência diante do desastre que estava prestes a abater-se sobre toda a terra. Contudo, apenas aqueles que dessem ouvidos à advertência e confiassem na providência divina poderiam escapar da destruição iminente. A arca seria a única oportunidade para aqueles que ouvissem e obedecessem à mensagem de Noé. Ele foi incumbido de alertar aquela geração perversa sobre o iminente julgamento de Deus, o dilúvio. Este grande cataclisma mundial seria o justo juízo divino sobre a humanidade por causa de seus pecados. Noé então pregou com fervor, oferecendo a chance de salvação para aqueles que se arrependessem e se humilhassem perante Deus, aceitando sua mensagem. A arca era a manifestação da graça de Deus, a única esperança de sobrevivência diante do desastre que estava prestes a abater-se sobre toda a terra. Contudo, apenas aqueles que dessem ouvidos à advertência e confiassem na providência divina poderiam escapar da destruição iminente. P4. A história conta que Noé pregou por cerca de 120 anos, avisando a todos sobre o iminente castigo que estava por vir. Sua mensagem era clara: o mundo, junto com tudo o que nele existia, seria destruído por um dilúvio devastador que viria em forma de chuva. No entanto, a sociedade rebelde daquela época ignorava suas palavras, zombando de Noé e questionando: "Onde está a chuva, Noé? Já faz mais de 100 anos que você diz isso e nada acontece." Apesar das zombarias e da incredulidade, Noé permaneceu fiel à palavra do Senhor. Sua fé era inabalável, e mesmo após tanto tempo, ninguém além de sua própria família acreditou e entrou na arca.
A construção da arca, feita de madeira leve chamada gofer, parecia simples à primeira vista. Porém, quando revestida com betume, a arca adquiria uma resistência impressionante, capaz de suportar as forças violentas das águas que estavam prestes a inundar o mundo. Depois de 120 anos de pregação e paciência divina, o prazo para que a humanidade se arrependesse chegou ao fim. Deus decidiu que o tempo havia expirado e que o julgamento estava próximo. Ele então disse a Noé: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração." Noé obedeceu à ordem de Deus, e conforme o Senhor havia orientado, ele guardou na arca 7 pares de cada animal limpo, macho e fêmea, e 1 par de cada animal impuro, além de 7 pares das aves dos céus. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas de seus filhos, um total de 8 pessoas, entraram na arca. Ainda assim, Deus, em sua benignidade, concedeu mais 7 dias de prazo para que a humanidade tivesse uma última chance de arrependimento. No entanto, ninguém deu crédito à pregação de Noé, e o tempo se esgotou. Então, conforme o relato bíblico, as águas do dilúvio começaram a cair do céu, em uma chuva jamais vista na história da Terra. Quando as pessoas perceberam a gravidade da situação e a intensidade da tormenta, muitas tentaram desesperadamente entrar na arca. Contudo, já era tarde demais. O prazo estabelecido por Deus havia se esgotado, e a porta da arca, que havia sido fechada por ele mesmo, não podia ser aberta. Do lado de fora ouviam-se gritos, lamentos e um pavor indescritível, enquanto a chuva torrencial continuava a cair. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites de chuvas incessantes, cobrindo toda a face da terra. As águas inundaram o planeta por 150 dias, e todo ser vivente foi exterminado, pois a ira do Senhor se abateu sobre a humanidade. Após esse período, as águas começaram a diminuir e a arca finalmente pousou nas montanhas de Ararat. Noé e sua família permaneceram na arca por mais 8 meses, esperando pacientemente enquanto a superfície da terra secava. Finalmente, após 1 ano inteiro desde o início do dilúvio, Deus ordenou a Noé que saísse da arca, convidando ele e sua família a recomeçar a vida na terra renovada, após o grande julgamento. P5 Imediatamente Noé constrói um altar e oferece sacrifícios queimados como alguns dos animais limpos para dar graças a Deus pela libertação. Deus, então satisfeito com as ofertas de Noé, promete nunca mais destruir todas as criaturas viventes, como o dilúvio, comisto, o Senhor colocando os céus, o sinal do pacto, como a humanidade, o marco de 7 cores, e conhecemos hoje como arco-íris, SES, representando a perfeição divina, e os 7 espíritos de Deus. A história do dilúvio é nada mais que uma representação de um tempo em que o juízo de Deus irá se abater contra os pecados da humanidade. No tempo do Apocalipse, a Bíblia diz que assim como nos dias de Noé, da mesma forma, antes do dilúvio, as pessoas casavam e davam-se em casamentos até que um dia Noé entrou na arca e não perceberam. Então veio o dilúvio e levou a tudo da mesma forma. Assim será nos últimos dias em que estamos vivendo. Porém, como Deus prometeu não mais acabar o mundo com água, e ele então irá destruir com algo muito pior, que será com fogo, como mencionado pelo apóstolo Pedro. Ele diz que por intermédio da palavra de Deus os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios, porque aquele dia, o grande dia do Senhor, virá como um ladrão, no qual os céus desapareceram aos onde um terrível estrondo, e os elementos se desintegraram pela ação do calor à terra, e toda a obranela existente serão expostas ao fogo. Porque isso e aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasainhor dos exércitos, de sorte que Elias não deixará bem raiz nem ramentão não. Perca tempo, entre na arca, e pessoal, gostaria de saber a opinião de cada um de vocês sobre este assunto. Deixe seu comentários ou opinião, é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal. Não se esqueça de ativar o sino de notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este.